Queridos irmãos, eu quero trazer-lhes uma palavra hoje sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o texto, o mesmo texto que o pastor Edivil leu no início, até porque a gente grava melhor. Então, é Lucas capítulo 24, versículo de 36, é essa mesma? Tá ótimo. Vou beber no bico, não, tá bom. Acho que não vou escandalizar ninguém. É o mesmo texto, Lucas capítulo 24, versículo de 36 a 49. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito ou um fantasma. Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Interessante isso aqui. Em seus corações. Eu não conheço o seu coração. Aliás, a Bíblia diz que eu não conheço nem o meu direito. Agora, Jesus conhecia os seus corações. Isso vê a onisciência de Jesus, que é um atributo da divindade. Cristo é Deus. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmãos, é muito interessante no início do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 3, Lucas escreveu que Jesus, depois de ter apareceu para os discípulos, depois de ter padecido, com muitas provas incontestáveis, provas irrefutáveis, provas que ninguém conseguiria destruir. E é muito importante termos em mente que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele era médico. Então ele era da academia. E na academia as coisas se fazem com metodologia científica, é pela ciência. Tanto que vocês vão ver que o Evangelho de Lucas foi escrito porque ele fez uma pesquisa. E numa universidade, na academia, fala-se muito em pesquisa. Projeto de pesquisa, a metodologia da pesquisa e assim por diante. Então Lucas fez uma investigação, levantou dados, depois ele foi para o seu escritório. E ele então montou o seu trabalho, o seu projeto, e desenvolveu e transformou em livro. Que coisa tremenda, né? E agora a gente vê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o resultado da ressurreição de Cristo. Então Lucas diz que as provas são incontestáveis. É meio difícil enganar um médico, né? E Lucas ali estava não apenas como historiador, você vê a história que ele desenvolve no livro de Atos, mas ele também conhecia a vida de Cristo através das pesquisas que ele fez. E falando estas coisas, o relato de Emaús está aqui adiante, né? Foi depois do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, depois do encontro que ele teve com Pedro e depois do comentário das mulheres. O mesmo Jesus se apresentou e disse: paz seja com vocês. Então, falando das provas da ressurreição de Cristo, a primeira prova que eu quero comentar é a prova da audição.
Eles ouviram a voz de Jesus. Quando Jesus chegou e disse: paz seja com vocês, eles ouviram a sua voz. E eles estavam familiarizados não apenas com a voz de Jesus, mas com a expressão de Jesus. Porque paz era um termo, uma palavra que estava sempre nos lábios de Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou, como aparece em João 14, 27. Isaías 9,6 diz que ele é o príncipe da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. O maior problema do ser humano é que ele já nasce inimigo de Deus. Ele já é desviado desde o ventre. E somente através de Cristo é que a nossa amizade com Deus é restaurada. O nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado. E uma coisa que eles perceberam é que a voz de Jesus não tinha mudado. Apesar dele estar agora num corpo glorificado, diferente, era o mesmo tom de voz. É Ele. Um olhando para o outro, é Ele. E o conteúdo da sua fala também não havia mudado, porque Jesus não falou em tristeza, não falou em desapontamento. Olha, eu senti muita falta de vocês lá no Calvário, só João estava lá. Nada disso. Ele chega e anuncia: a paz seja com vocês. Talvez é isso que você precise hoje. Você vive sem paz, vive numa ansiedade constante, depressão, tristeza, sem perspectiva de vida, vazio interno o tempo todo. Jesus traz a paz, Jesus te dá paz. Então nós vemos isso acontecendo. Uma outra prova da ressurreição de Cristo que nós vemos aqui é a prova da visão, como aparece no versículo 39, quando Jesus disse isso para eles, vede as minhas mãos e os meus pés. E não é possível um grupo de pessoas ver a mesma coisa e tirar conclusões diferentes. Quem que vocês viram? Foi Jesus. E você? Eu vi Moisés. Eu vi Elias. Eu vi Samuel. Eu vi assim por diante. Não, era a mesma pessoa. A perspectiva era a mesma. Interessante que o milagre da ressurreição de Cristo, ele é relatado em todos os evangelhos. Porque nem todas as coisas que nós sabemos dos evangelhos estão em todos eles. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, só Lucas conta. O encontro de Jesus com Zaqueu, lá em Lucas 19, você não vai encontrar nos outros evangelhos. Ou então a mulher samaritana, você só vai encontrar no evangelho de João, não tem nos outros evangelhos. Mas a ressurreição de Cristo, ela é relatada em todos os evangelhos. E ninguém deu a desculpa dizendo: não, Mateus já contou, não preciso contar. Não, Marcos também já contou, não preciso repetir. Todos eles frisaram porque é importante. E a pregação apostólica, ela se resumia a isso: Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. E se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Pergunte para as pessoas, como eu já fiz várias vezes. Eu já fiz em sala de aula. Pergunte para os alunos, como eu já fiz. O que vai acontecer com você depois da morte? Depois da morte acabou. Depois da morte não tem mais nada. Reencarnação, voltar de novo, vai acontecer isso, aquilo, eu vou para o purgatório, eu vou para o limbo, vou para algum lugar. É incrível que as pessoas não têm certeza. Não têm certeza. Mas nós sabemos que quando nós deixarmos este corpo de carne, ausentes desse corpo, nós estaremos para sempre com Jesus, para sempre com o Senhor. Então, eles conferiram as anotações, eles chegaram: Jesus apareceu para nós. Aliás, um dos critérios para alguém ser apóstolo, no livro de Atos dos Apóstolos, naquela época, na igreja primitiva, tinha que ser alguém que foi testemunha ocular, que viu os milagres de Jesus e também o viu depois da ressurreição. Estes eram os critérios. Alguém que entre nós viu o Senhor ressuscitado. Uma outra prova que eu vejo que é muito importante é a prova do tato, do toque, do tato. Porque Jesus chegou e disse: vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e vede que sou eu mesmo. Os discípulos apalparam,
Ninguém ali disse: eu não apalpo, eu não toco, eu não chego perto, eu não vou botar a mão nele. Todos o fizeram, porque era uma ordem de Jesus. Ninguém ficou sem tocar em Jesus. E outra, e Jesus era acessível, não era ameaçador, ele era maravilhoso. E nós vemos em 1 João capítulo 1, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Você consegue tocar na minha palavra? Não consegue, você consegue só ouvir, mas você não consegue pegar a minha palavra, você não consegue sentir, tocar na minha palavra. Mas João diz, nós tocamos na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, o verbo, se fez carne. Deus se fez carne, Deus invadiu o espaço e o tempo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo na pessoa de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, frequentou o nosso ambiente, esteve conosco. Aliás, Tomé já o havia palpado, lá em João capítulo 20, versículo 27, porque ele havia duvidado. Quando os discípulos falaram para ele: Tomé, Jesus ressuscitou, eu não creio, só se eu colocar o meu dedo nas feridas, dos cravos, nas suas mãos eu vou crer. E aí 8 dias depois Jesus aparece no cenáculo e ele fala com Tomé: Tomé, vem aqui agora, coloca, Tomé, o teu dedo aqui no meu lado, pode colocar, apalpar as minhas feridas, as feridas. E Tomé então diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé, judeu que está preso lá no Shema, Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve a Israel, o Senhor é um. E de repente Tomé dizendo: o Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Que coisa maravilhosa. Então eles tiveram a prova do tato, eles apalparam Jesus. Versículo 39, Jesus diz: um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. Por que Jesus não disse carne e sangue? Porque essa é a expressão mais comum que nós vamos encontrar na Bíblia, por que não carne e sangue? Jesus diz carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus apareceu fisicamente dentre eles. E vocês querem saber? Jesus permanece com o corpo físico. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu: nele habita, em Cristo habita, em corpo humano, toda a plenitude da divindade. Então Jesus ressuscitou com corpo físico, um corpo glorificado, não estava mais sujeito a paredes, portas trancadas, ele atravessava, mas o seu corpo era palpável ao mesmo tempo. Então nós vemos aí a prova do tato. Veja o papel das emoções quando os discípulos encontram Jesus. As emoções, meus irmãos, não determinam a nossa fé, mas elas acompanham, elas fazem parte. Por exemplo, eu não posso dizer que um culto foi muito abençoado porque eu chorei. E o culto que eu não chorei não foi abençoado? Pois foi abençoado do mesmo jeito, porque não depende da nossa emoção. Essa é a grande verdade. Então tem gente que acha que se pediu perdão para Deus e chorou, foi perdoado. Se não chorou, não foi. Não depende da sua emoção, depende do que a palavra de Deus diz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos limpar de toda iniquidade. Então as emoções estão aí. A fé não se apoia nas emoções, ela se apoia na palavra de Deus. No versículo 41, olha, para você ver essa verdade. No versículo 41 de Lucas 24, diz que eles não podiam crer porque estavam alegres demais. De tão alegre, eles não podiam crer. Eu acho que eles estavam dando risada um com o outro. Não é possível, não dá para crer, é incrível, não posso crer. E lá em Lucas 24, 17, não podiam crer porque estavam tristes. Uma hora eles não conseguem crer porque estão tristes, e outra hora não podem crer porque estão alegres. Então você acha que Deus está morrendo de preocupação com a nossa alegria, a nossa tristeza? O que Deus quer marcar na nossa vida é a sua palavra. Essa não muda, nossas emoções mudam. Às vezes você acorda um dia de manhã, numa segunda-feira de manhã, todo animado, pronto para conquistar o mundo para Jesus. E às vezes você acorda um dia de manhã, difícil sair da cama. O que mudou? A palavra de Deus mudou? Não foi a palavra de Deus que mudou, foi o seu fígado. O seu fígado mudou. Você comeu alguma coisa no domingo que arrebentou com você. Aí você está lá meio assim.
Então a palavra de Deus, ela permanece e ela não muda com nossas emoções e com o nosso fígado de maneira alguma. Veja, houve também uma prova gastronômica, né? Gastronômica. A Bíblia diz que Jesus comeu diante deles, comeu um pedaço de um peixe assado. E se era peixe assado, era sem fritura. Veja como Jesus cuida da saúde. Veja como é importante, né? Lá na nossa casa, a minha esposa dificilmente faz fritura. É assim, peixe assado. Agora, nós não sabemos se Jesus comeu uma fatia, um pedaço do peixe, ou se foi um resto do peixe. O certo é que Jesus comeu. Mas Jesus não comeu só peixe, ele comeu mel também. Trouxeram mel para Jesus e ele comeu na frente deles, não comeu escondido. Não é que não viram Jesus comer, eles tanto viram que Lucas escreveu. Lucas escreveu. Por que Jesus comeu? Eu não creio que Jesus comeu por necessidade. Eu não creio, porque ele já estava no corpo glorificado. Eu creio que Jesus comeu por algumas razões, para demonstrar que ele estava ali fisicamente, porque ele comeu diante deles. Fantasma não come, né? A gente não fala em comida de santo. Eu, quando fazia pesquisa nos terreiros de macumba, então tinha muito negócio de comida de santo. Mas na verdade, a comida do santo, quem comia era a turma que estava ali. O santo, eu nunca vi santo comer nada, mas aqui Jesus comeu diante deles. Que maravilha! Porque os ídolos não comem. E Jesus estava ali, não comeu escondido, comeu diante deles. E por que Jesus comeu? Eu creio que ele comeu por prazer e não por necessidade, para mostrar que ele estava ali fisicamente diante deles. Veja que a emoção que nós carregamos na nossa vida não substitui a razão, a palavra, né? E Jesus no versículo 44 diz: são estas as palavras. As palavras, como isso é importante. Como tem tantas igrejas hoje que não suportam mais ouvir a palavra, não querem ouvir a palavra, eles querem entretenimento, eles querem diversão, eles querem pulação, eles querem o grotesco. É uma coisa terrível que se passa por aí hoje. Eles vivem de propósito, de votos e campanhas o tempo todo, mas a palavra de Deus vai ficando esquecida, e é o firme fundamento da nossa fé. E a Bíblia diz no versículo 45 que Jesus abriu-lhes o entendimento. E no versículo 31 diz que abriu-lhes os olhos. Olha quanta coisa para ser aberta. E no versículo 32 a Bíblia diz que Jesus abriu as Escrituras, deu-lhes compreensão. Isso preparou os discípulos para Pentecostes. E vocês vão ver que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ela demonstra também o que foi um movimento da palavra. Quando o apóstolo Pedro foi para a praça para explicar o fenômeno de Pentecostes, a turma estava perguntando: o que é isso? Esse homem está falando uma língua que todo mundo entende. O Espírito Santo havia descido, o vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo. E Pedro não vai lá para a praça dizendo: irmãos, nós estávamos lá no cenáculo, começamos a sentir uns arrepios, e nós começamos a rodopiar, e nós começamos a tremer, e nós começamos a dar chilique, tudo isso. Não, Pedro apelou para a palavra. Isto é o que disse o profeta Joel, e ele cita Joel capítulo 2, versículo 28. Então a palavra de Deus é o mais importante. Qualquer avivamento na história, qualquer movimento de Deus na história, você vai ver que dois ingredientes foram essenciais: a oração e a palavra. É assim que Deus constrói seus movimentos, através da oração e da palavra de Deus também. Agora, uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre o corpo do Senhor ressuscitado. Como era o corpo de Jesus? Seu corpo mantém as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, e a marca da lança no peito. Jesus poderia ter ressuscitado sem essas marcas. Ele poderia ter ressuscitado sem essas marcas. Aliás, ele estava num corpo glorificado, mas ele quis que as marcas se mantivessem. Ele quis carregar consigo as marcas da cruz, porque lá no céu, toda vez que nós olharmos para Jesus, veremos as marcas. Basta olhar na mão dele, as marcas estão lá. Basta olhar nos seus pés, as marcas estão lá, para nós lembrarmos eternamente o que ele fez por nós. O que ele fez por nós. Então o seu corpo mantém isso.
Tais marcas foram produzidas no processo de crucificação e morte, como vemos em João capítulo 20, versículo de 25 a 27, para cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Salmo 22, versículo 16 diz que ele seria traspassado. Zacarias 12:10 diz: olharão para aquele a quem traspassaram. João capítulo 19, versículo 37 se refere também a uma profecia do Antigo Testamento. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: todo olho verá, e até aquele mesmo que os traspassaram. Cristo foi traspassado por nosso pecado. Outra característica do corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou, é que era um corpo físico, sólido. Jesus não apareceu diante dos discípulos no cenáculo como uma gelatina espalhada pelo chão. Ele chegou ereto, ele chegou em pé, e ele se apresentou. E eles podiam tocá-lo e sentir o seu corpo, com toda certeza. Os discípulos o apalparam, como eu já demonstrei. E ele comeu na presença deles, como também eu já citei para vocês. Era um corpo de carne e ossos. Provavelmente um corpo sem sangue. Porque ele falou de carne e ossos, e não de carne e sangue, que era uma expressão mais comum, que aparece em Mateus 16, 17. João capítulo 6, versículo 54, 1 Coríntios 15, 50, sempre a Bíblia está repetindo, carne e sangue, não é do reino de Deus, carne e sangue, mas quando chega aqui que o Jesus é carne e ossos, já não fala mais de sangue, provavelmente porque seu sangue havia sido derramado, um corpo sem sangue, seu sangue precioso foi derramado por nós, um corpo com novo poder de locomoção, não sujeito mais às leis da física, podia tornar-se visível e invisível a hora que quisesse, podia aparecer num recinto fechado e desaparecer imediatamente. Um corpo sem necessidade, um corpo sem necessidade de roupa, sem necessidade de roupa, porque a única roupa que ele tinha por ocasião da sua morte lhe foi tirada. Ele foi crucificado nu, totalmente nu, Então essa roupa lhe foi tirada. As roupas com que ele foi sepultado foram deixadas no sepulcro. O lenço no rosto, os lençóis que envolviam o seu corpo. João capítulo 20, versículo de 5 a 7 diz que suas roupas ficaram no sepulcro. Então como era a roupa de Cristo depois que ele ressuscitou? Como é que ele apareceu para os discípulos? A roupa de Cristo, depois da ressurreição, vinha de dentro para fora. Era o resultado de sua glória. E ele deu uma fraca demonstração disso, uma tênue demonstração disso, lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, versículo 2, quando ele se transfigurou diante dos discípulos, e as suas roupas ficaram mais claras, como nenhum tintureiro conseguiria deixar. Suas roupas resplandeceram. Houve um tempo em que Adão e Eva também não precisavam de roupa. Eram cobertos com a santidade, com a glória de Deus, que era dada por Deus. Mas quando pecaram, perderam essa glória que vinha de dentro. Cristo nunca perdeu isso, porque ele nunca pecou. E num certo sentido, a roupa vem de dentro. É assim que os pássaros se vestem, e os animais se vestem. Os pássaros se vestem de suas penas, e elas vêm de dentro dos seus corpos. E os animais se vestem dos seus pelos, e eles vêm de dentro dos seus corpos. Interessante, que também produzem suas roupas. É assim que eles se vestem. E Cristo se revestiu da sua glória. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós chegarmos lá no céu, não tem nada de calça jeans, não tem nada de tênis Nike, não vai ter Puma, não vai ter nenhuma outra marca de grife por aí, nada disso. Nós seremos como Ele é. A Bíblia diz em 1 João 3,2, como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós o veremos. É muito importante isso. Nós seremos semelhantes a Ele. Alguém já perguntou para mim, que idade eu vou ter lá no céu? 33 anos. Porque foi a idade com que Jesus ressuscitou, e Ele permanece jovem e jovem para sempre. Assim nós seremos semelhantes a Ele. Como Ele é, nós o veremos, não como Ele foi.
Pode ver, quando chega o Natal, a turma fica lá toda em volta do presépio, o menino Jesus, aquela bonequinho de gesso, bonitinho e tudo isso, o menino Jesus, né? Mas nós não vamos ver o menino Jesus no céu, nós não vamos ver Jesus como ele foi, nós o veremos como ele é, ressurreto, um corpo glorificado, o seu rosto brilha como o sol na sua força maior. Jesus é maravilhoso, além da nossa habilidade para expressar isso. Que coisa muito como ele é, nós veremos. Por que Jesus fez tudo isso? Ele fez por amor. Por amor ele fez tudo isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Olha, eu acho muito bonito que Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando eu ouço pessoas dizendo Jesus é maravilhoso, isso é elogio. Jesus é o grande mestre, isso é elogio. Jesus é isso e aquilo, Jesus é lindo, tudo isso é elogio. Mas quando alguém diz Jesus me amou, isso é relacionamento. Existe algo entre mim e Jesus, existe algo entre nós dois, e é isso que existe na minha vida. Eu creio que na vida de todos vocês que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Eu vejo em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, escrito: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amamos nossos pais, nossos filhos, esposas e maridos, amamos nossos entes queridos, mas nunca vai existir na nossa vida alguém mais importante do que Jesus. Nunca vai existir. Então eu quero deixar vocês com essa palavra. E o que é que Jesus ganha com tudo isso que ele fez? O que é que Jesus ganha com tudo isso que ele está fazendo? Ele ganha você, ele ganha a mim, porque ele morreu por você e por mim, para nos dar a vida eterna, para um dia estarmos com ele para sempre nas mansões celestiais. Amém? Que Deus abençoe vocês com esta breve meditação, em nome de Jesus.